Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós continuando a ver o nosso Missionários da Luz, vamos para o capítulo 15, né? Aqui é assim, nós tínhamos no capítulo 14 o caso do Segismundo, né? E aí o instrutor que trouxe o André Luiz para acompanhar esse caso, ele agradece o Apuleio que permitiu, né, que André pudesse ter seguido o caso e pede que ele permita que o André continue com ele para que ele possa conhecer outros casos, porque ele só conheceu esse, né? E ele vai escrever livros e para que ele possa escrever para a gente, né? Os casos de reencarnação, né? Renascimento, ele precisa estar mais embasado, né? E então Apuleio fala assim: ok, então vamos lá, eu estou indo resolver ou, né, trabalhar no caso do Volpini, então ele pode me acompanhar. O objetivo era levar a gravidez adiante, né? Como no caso anterior. Mas era quase impossível, porque a futura mãe não correspondia às expectativas do plano em ação. Então Apuleio disse a André: enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então, se nós vimos no capítulo anterior a responsabilidade da maternidade, né? Agora a gente vai ver que é muito mais, né? Já começou com essa advertência, né? Que é muito difícil, né? A pobre criatura, no caso essa mãe, né, por 2 vezes sucessivas, provocou aborto inconsciente pelo excesso de leviandade e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Isso aí é o trecho, né, do nosso livro. Ela já está no 7º mês de gravidez. Tinha uma vida muito atribulada, estava passando por um processo de sofrimento na vida conjugal, à beira de romper o casamento. Como disse ali em cima, né? As entidades de pior espécie que estavam fazendo, né? Então, quando André Luiz entra na residência, ele percebe logo de cara a diferença que existe entre essa residência e aquela da Raquel, né? A energia, a ausência de defesas magnéticas. Ele viu 3 entidades vulgares conversando, ligados psiquicamente a ela, falando coisas que ele diz que não pode repetir nesse livro. Tamanho a grosseria.
No diálogo, dava para perceber que estavam tratando o Volpini como um intruso. E um dos obsessores chega a dizer: quando isso ocorre, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Olha só, né? Seriam os mentores, esse pessoal de apoio que ajuda o tempo todo, né? E continua. A primeira gestação falhou. O outro nós conseguimos gerar a desagregação. E agora uma nova gestação, quando isso ocorre, existem mãos de anjos trabalhando. Aí o outro espírito diz: eles que vão para o inferno, mostrando assim a falta de respeito, no puro deboche, ou seja, uma entidade bastante debochada, bastante irônica, primária. E um dos espíritos diz que nas atuais circunstâncias, um filho poderia atrapalhar, pois poderia resultar em uma harmonia doméstica, né? O casamento poderia se refazer e não era a intenção deles, né? De fato, a gente percebe, né, que muitos casais têm uma vida atribulada, difícil, e aí com a chegada de um bebê, mesmo que esse bebê não seja esperado, planejado, enfim, né, muda tudo, né? O casal se refaz porque acaba gerando responsabilidade, maturidade, e algumas pessoas acabam achando sentido na vida. Sabendo dessa possibilidade, essas entidades não queriam um filho para essa pessoa, né? Ela era uma espécie de vítima deles, refém deles, onde através dela eles podiam vivenciar as paixões e desequilíbrios no plano físico. E eles gozavam através dela essa vida disparatada. E o filho poderia atrapalhar tudo. Primeiro, porque o filho a obrigaria a ter certo tipo de responsabilidade, mudaria um pouco sua rotina e sua conduta. E um dos espíritos chega a dizer que um filho poderia fazer com que o próprio marido chegaria mais cedo em casa e aí poderia, né, ter a harmonia doméstica que estava sendo perdida. André Luiz, mais uma vez, chama a atenção para a residência, porque ela é desguarnecida de energias magnéticas e de defesa. Então, quem faz a defesa somos nós. Se nós não estamos em harmonia, se nós não estamos com pensamentos elevados, a gente desguarnece a nossa residência das defesas. Mas em determinado momento pergunta: mas ela não tem ninguém por ela? Um parente, um pai, uma mãe, alguém que possa ajudar? E Apuleio responde que sim, que ela tem um pai que a ama demais e já tentou várias vezes se aproximar dela, mas seu pensamento e em alguns momentos suas verbalizações para com ele o impedem de influenciá-la e ainda mais o fazem sofrer, porque no plano físico ele foi muito vítima dela, sofreu muito nas mãos dela pela sua ingratidão, ele foi humilhado muitas vezes e mesmo assim continuou a tentar ajudá-la depois que ele desencarnou. Mas ela, com seus pensamentos e verbalizações infelizes, não consegue ser ajudada. Então, os bons espíritos afastaram esse pai, porque ele não merecia continuar sofrendo junto dela, e fizeram uma espécie de bloqueio das lembranças, a ponto de ele ficar um tempo sem se recordar da filha, por medida de cautela e de proteção, porque ele não merecia sofrer tanto.
Aí André Luiz se surpreende com isso e quer entender esse bloqueio também no plano espiritual. Porque no plano físico, né, quando a gente está no processo de reencarnação, o espírito passa pelo esquecimento em face do mergulho da matéria. Porque os neurônios bloqueiam o cérebro material, bloqueiam as reminiscências do espírito. É melhor para ele e para aqueles que convivem com ele, a gente já falou sobre isso, né? Mas naquele momento era inédito para ele saber que há um esquecimento também na vida espiritual. Porque a gente sempre aprende, né, que na vida espiritual volta tudo, a gente vê as besteirinhas que a gente fez, a gente vê, né, porque a gente volta a lembrar de tudo, né? E de repente alguém chega e fala: provocamos um esquecimento na pessoa, como assim, né? Aí os espíritos, ele descobre, né, que os espíritos têm técnicas, intervenções, recursos, ou seja, nada impede que isso ocorra. A dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Isso também está no livro, é um trecho que eu vou repetir porque é um trecho rico de informação, né? Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos dela naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Como somos fracassados, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se nós merecemos o auxílio dos nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Então, Apuleio faz algumas considerações e fala dos desequilíbrios daquela gestante pelo desregramento de sua vida totalmente voltada para as festas. E fala dos desvios sexuais dessa jovem que acabam comprometendo o casamento. Fala também dos excessos alcoólicos, mesmo estando grávida. Ela escondia suas formas para não parecer gestante, a fim de continuar conseguindo gerar interesse nos homens. Então, ela fazia com que o corpo dela ainda tivesse formas atraentes, né? Para que outros homens, né, pudessem assim continuar, e ela pudesse assim continuar na promiscuidade. E aí Apuleio diz que a organização fetal não conseguirá viver a uma nova investida espiritual, desequilibrante, ou seja, uma investida obsessiva. E André Luiz conta-nos que ela sairia. Estava se maquiando, penteando, ou seja, se produzindo toda para sair na busca de fortes emoções. O caso Valpini era muito diferente do processo de encarnação verificado na casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações, pequeninos monstros somente perceptíveis ao nosso olhar. Isso está escrito lá no livro, nosso olhar deles, né? Então, pequenos monstros perceptíveis ao nosso olhar nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia se demorar.
Lembremos que no capítulo 4, André Luiz fala do vampirismo, vírus, bactérias fabricadas pela mente, construídas pelo psiquismo humano no mundo espiritual. Esses vírus são vibriões mentais, geram desagregações, inclusive, geram processos semelhantes aos processos obsessivos que André Luiz chama de vampirismo. Lembra? Ele fala: semelhantes larvas são portadores de vigoroso magnetismo animal. E continua: naturalmente que a fauna microbiana não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, qual erva daninha, e sugar-lhe as substâncias vital. Então, seria legal rever esse capítulo, né? Lembrar toda essa parte de vampirismo que ele fala. E aqui, esses vibriões mentais estavam nadando no líquido amniótico. E Apuleio diz que vai tentar um último recurso. Sai de casa e chega em uma encarnada que é vizinha dessa gestante. Então, ele deixa a equipe lá, né? Sai e vai na casa da vizinha. Porque essa senhora é suscetível à influência dele. Ela acolhe o pensamento dele e então vai até a casa dela totalmente. Então, essa assim. Vou começar de novo. Já enrolei tudo, né? O Apuleio vai fazer uma última tentativa, né? O que ele faz? Ele pega, deixa a equipe lá, vai na casa da vizinha dela, que é uma senhora muito suscetível à influenciação. Ela tem essa sensibilidade. Então, ele vai lá e essa senhora acolhe o pensamento dele. Então, ela vai até a casa da gestante, totalmente envolvida na influência dele, e dá uma série de conselhos, fala inspirada, pergunta para ela se seria justo o que ela estava fazendo, que ela se dá esse tipo de vida, né? Se é legal ela ter esse tipo de vida, perder noites, se permitir farras, principalmente porque ela estava gestante. Falou muito, intuída por Apuleio, a ponto de que no futuro ela não pudesse se queixar de que não houve influência, não houve assistência, que ninguém procurou ajudá-la, que ninguém procurou impedir que ela fizesse loucuras. Então, eles tentaram ajudá-la ao máximo com os sábios conselhos, e as entidades ali presentes balançavam a cabeça e a influenciavam para que ela não desse ouvidos ao que aquela senhora estava falando. E depois de 2 horas de conversa, ela delicadamente agradeceu, pediu desculpas e disse que tinha que sair, porque um automóvel já estava esperando lá fora, né? Já tinha combinado tudo, o automóvel já estava esperando, né? 2 horas de conversa, né? Então ela saiu, pegou carona com um homem que também era profano, perturbado, e vão para a festa. André Luiz fala, então, que Apuleio fica extremamente triste. É muito visível essa tristeza no seu semblante. Ou seja, os espíritos nobres e superiores também se entristecem. E diz que para os colaboradores regressarem à sua colônia, porque não tinha mais nada a fazer. O dever estava muito bem cumprido. Disse que ele mesmo iria, na companhia de André Luiz, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente
era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Muito pelo contrário, são sensíveis porque eles têm compaixão. E aí eles vão até a festa, que corria com bastante desequilíbrio. Apuleio aproxima-se da gestante, que estava com um homem, e juntos estavam consumindo muito álcool, né? Então André Luiz diz: Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que ela se abraçava como uma criança semiconsciente. Lembra do anterior, né, do Segismundo? Ele já falava isso, né? Que o reencarnante era como a criança, né, na mãe. Ele se abraçava, ele se apoiava. E a mesma coisa esse outro reencarnante, né? E em seguida, viu o Apuleio aplicar passes magnéticas em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retomando Volpini, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência. Falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade da encarnação dela. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro prematuramente desligado a uma organização socorrista. Mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Né? Isso aí, André, descrevendo o que aconteceu em seguida, né? Ou seja, ele retira o reencarnante, mas aplica passes magnéticos porque ele não queria que ela desencarnasse. Queria que ela aproveitasse alguma coisa dessa encarnação ainda. Então, ela vai ter uma hemorragia no dia seguinte, ou seja, um aborto espontâneo, porque ele retirou o Volpini. Ele retirou o espírito, mas o embrião em desenvolvimento ficou ali. Ele tirou o perispírito do reencarnante que estava ali no embrião. E aí começa o processo que não vai começar imediatamente. André Luiz volta na casa dela no dia seguinte e ela não está lá. E ele ouve da conversa daquela vizinha com uma outra que a gestante estava numa casa de saúde porque tinha sofrido um aborto e precisava ser socorrida. Então, esse capítulo nos fala de uma encarnação fracassada em função de comprometimentos morais do espírito encarnado. Ou seja, mais uma vez André Luiz lembra Kardec. O que ele falou no capítulo anterior, ele vai lembrar agora, né? Quando diz da missão da mulher em relação ao processo reencarnatório, porque é através dela que a humanidade dá os seus primeiros passos. Ok? Então, nosso capítulo fracasso acabou. Boa semana. Ah, sim, alguma dúvida, por favor, manifestem-se. Beijos.